Alexandre de Moraes, licenciado do Ministério da Justiça, está desde o fim da manhã sendo sabatinado pelo Senado para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é a indicação de Michel Temer para completar o plenário da Suprema Corte depois da morte de Teori Zavascki. Os senadores da oposição têm sido duros nos questionamentos ao candidato de Temer, principalmente por conta da atuação política de Alexandre de Moraes, que era afiliado ao PSDB e só se desligou do partido depois da indicação do Planalto. Eram 11 da manhã quando o ministro Alexandre de Moraes começou o depoimento. A segunda vez que participava de uma sabatina. A primeira aconteceu em 2005, quando concorreu a uma vaga para o Conselho Nacional de Justiça, sendo aprovado em segunda votação. Desta vez, o procedimento aconteceu depois que Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Mesmo sendo filiado ao PSDB até o momento da indicação, durante a sabatina, Moraes fez uma promessa emblemática. Prometeu atuar com absoluta imparcialidade e independência e sem nenhuma vinculação político-partidária. Além disso, o ministro acrescentou que não vai atuar como se a indicação fosse um favor político. O que eu posso garantir a Vossas Excelências que não considero, não considerarei e jamais assim atuarei, entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a Vossas Excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. A sabatina foi formada por um colegiado de 54 senadores. Diante do interrogatório, muitos parlamentares levantaram assuntos polêmicos que envolviam Moraes. Um deles se tratava de um suposto trabalho como advogado que Moraes realizou em favor de uma empresa suspeita de ligação com o PCC. Outra pergunta que Adriano de Almeida, Franzoli e outros encaminharam a Vossa Excelência é o suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC. Qual a natureza da atuação de Vossa Excelência nos serviços advocatícios prestados a essas entidades? Em resposta, o ministro afirmou que o escritório do qual era sócio tinha apenas a Transcooper como cliente. Depois de afirmar que trabalharia com absoluta imparcialidade, Moraes foi questionado pelo senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, se tinha as condições necessárias para exercer o cargo de ministro do STF. Eu quero indagar ao doutor Alexandre Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato. Tendo sido ministro desse governo, ministro da Justiça, 5 colegas seus como do Ministério estão sendo investigados. O senhor se acha isento? O senhor que era um homem forte, Geraldo Alckmin, o senhor que prestou serviço para a candidatura do senador Aécio Neves, recebeu R$360 mil na última campanha eleitoral. Alexandre de Moraes citou alguns ministros que tiveram cargo em função, mas que foram imparciais enquanto ministros. A própria Corte, atualmente, tem 4 ministros que tiveram ou cargos ou atuação política, e nenhum deles deixou de ser absolutamente independente, livre e imparcial. Bom, o Alexandre de Moraes está ainda, neste momento, respondendo aos questionamentos dos senadores nessa sabatina, que é o ponto crucial para decidir se ele vai ou não ser aprovado pelo Senado como ministro da Suprema Corte no Brasil. Essa sabatina não tem hora para acabar, mas o presidente do Senado, o Eunício de Oliveira, já informou que, se não conseguirem terminar hoje, amanhã, possivelmente já se saberá se o Alexandre de Moraes será ou não aceito para o cargo para o qual foi indicado pelo presidente Michel Temer. A gente conversa com o Paulo Barradas, consultor jurídico, ele fala ao vivo com a gente pela internet. Barradas, obrigado pela sua participação com a gente. Alexandre de Moraes está respondendo perguntas desde 11 horas da manhã. A oposição está sendo bastante dura ao tocar em alguns pontos específicos da atuação política de Alexandre de Moraes
que até poucos dias era afiliado ao PSDB e depois da indicação saiu do partido. Existe, Barradas, alguma possibilidade de imaginar realmente uma suspeição a respeito de um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo fato de antes ele ter sido um agente político dentro de algum partido? Não, não é uma limitação de lei e nós não podemos negar a qualquer cidadão brasileiro a sua participação política. Nós não podemos negar a possibilidade das pessoas agirem politicamente, se filiarem a partido, ter ideologia, e quero crer que isso não vai ter nenhuma influência. O doutor Alexandre de Moraes é um acadêmico, é um professor, já frequenta, de alguma forma, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Muitas se permeiam por seus ensinamentos, nos seus livros, nos seus manuais. Então, acho que não há nenhuma anormalidade e estamos longe de qualquer ilegalidade, não há nenhum tipo de ilegalidade. Muito bem. Agora, é claro, a oposição, ela discorda dos pontos que você apresenta, assim como discordaria a situação se fosse uma situação contrária. Até porque, Barradas, pegando carona no que você disse, as indicações ao Supremo são sempre feitas pelo presidente da República. Então, ela tem essa característica, né, de o presidente precisa indicar alguém em quem ele confie que vai fazer um bom trabalho, independentemente de quem seja essa pessoa ou a atividade política que essa pessoa tenha. Sem dúvida. Os atributos que se precisa de um ministro do Supremo Tribunal Federal é a sua competência técnica. É lógico que há 2 requisitos de ilibada conduta e de notório saber jurídico, óbvio, Sim. E que estão plenamente satisfeitos, mas não se espera do ministro do Supremo Tribunal Federal que ele seja apolítico ou que ele esteja acima da disputa política, não tenha opinião política. Tudo isso aí é motivo só que não tem nenhum fundamento jurídico, vamos dizer assim. Eu entendo que as pessoas pensem que isso pode prejudicar, mas juridicamente não. O ministro iniciou com um discurso muito forte, criticando a sobreposição da vontade do juiz do Supremo Tribunal Federal sobre a vontade do legislador. Ele disse que há lacunas na lei, sim, claro, mas essas lacunas devem ser preenchidas tecnicamente, analisando a vontade do legislador, não colocando aí a vontade do julgador. Isso é muito bom. Falou de mudanças em prol da celeridade do processo, música aos nossos ouvidos, né? Nós que sofremos com a duração do processo, privilegiando, inclusive na fala aí do sabatinado, privilegiando o acordo entre as partes quando se tratar de direitos que possam ser acordados.